que horas você está vendo esse primeiro vídeo desse primeiro programa da 86. É um prazer ter você aqui conosco nesse programa que está abrindo os trabalhos do nosso canal, um canal que tem como proposta fazer um jornalismo diferente, não melhor nem pior, mas diferente. E dando pontapé inicial, a gente começa com o programa chamado É ou Não É? Uma expressão típica piauiense que a gente reporta muito, fala muito, para dúvidas, certezas, entre outras coisas que a gente sempre usa ela aqui no nosso piauiense. Bom, o Radar 86, rapidamente explicando para você, é um projeto idealizado por mim, Pedro Henrique Santiago, o Biraci Saboia e Patrícia Almeida. Ele, como eu já disse anteriormente, tem o propósito de levar você um jornalismo diferente, mas também usar essa plataforma do YouTube de uma forma diferente do que você, com certeza, está habituado a usar o YouTube. Provavelmente você usa muito para ouvir música, para assistir jogos, enfim, tem outras utilidades, até mesmo para rir. E o Radar 86 se propõe a fazer jornalismo e trazer a você aqui o melhor conteúdo, seja na política, seja na economia, seja na cultura, enfim, tudo que permeia a nossa sociedade, a gente está aqui se colocando como mais um a oferecer a você o melhor do conteúdo. Bom, e o É ou Não É, esse programa que eu já disse que ele tem por característica o nome trazer um piauiense, né, uma identidade piauiense, ele tem também como proposta trazer pessoas para discutir temas como política, como economia, enfim, todos esses assuntos que com certeza são de seu interesse e que, claro, permeou toda a semana nas discussões, rodas de conversa, seja em casa, seja no trabalho, seja no grupo do WhatsApp, que com certeza agora você já está fazendo as pazes com seus amigos, e o Radar 86, assim como Eu Não É, tem essa proposta. Bom, e como programa inicial, a gente tem o prazer imenso de contar aqui com Elivaldo Barbosa, nosso convidado, dando um pontapé inicial nesse projeto e compondo o quadro fixo Biraci Saboia e Patrícia Almeida. Esses serão hoje os nossos componentes aqui dessa mesa, dessa roda de conversa, e que você vai acompanhar. Pode também, lembrando, comentar, pode compartilhar, por favor, compartilhe, curta os nossos vídeos e a gente vai conversar pelos próximos minutos com você sobre esses temas que com certeza chamaram a atenção. Roda a vinheta, daqui a pouco a gente vai explicar rapidamente o que vai ter aqui no programa. Bom, começou o ano, a gente começou aí bombando, né, digamos, de certa forma, mudança, transição, gente nova, gente já velha. Aí a pergunta que fica aqui no Piauí nós tivemos o empossamento do governador Wellington Dias, 4º mandato. A pergunta, Elivaldo, fazendo as honras da casa o que esperar desse 4º governo do Wellington Dias? Algo que já está aí, já estabelecido, ou a gente pode esperar algo novo desse novo governo Wellington Dias? Esse novo velho governo, né? Esse novo velho governo. Olá, Pedro, Patrícia, Biraci Saboia, amigo de longas datas. Parabenizo o projeto Radar 86, e já que o jargão do primeiro programa é ou não é, eu diria que é sucesso total. Parabéns pela ideia e está seguramente chamando a atenção nas redes sociais, na internet, no YouTube. Bom, essa é uma pergunta que os piauienses devem estar fazendo cotidianamente. 4º mandato, pela primeira vez na história, um governador consegue chegar ao 4º mandato pelo voto direto no primeiro turno. Ou seja, é um feito histórico. Agora, pelo que já foi dito até agora, poucos dias após a posse do novo mandato, serão 4 anos de muita dificuldade. O governo começa interino. Eu, sinceramente, nunca vi uma situação dessa. O governo já começar interino. Ou seja, normalmente, mesmo quando é o mesmo gestor,
ele já inicia com medidas, com ações, com definições e tudo. Aqui eu me surpreendi com essa postura do governador Wellington Dias, que ao assumir mais um mandato, consegue, não, vamos deixar aí uma interinidade que a princípio deve durar 1 mês e meio, mas pode chegar até 2, 3 meses, diante de uma situação de pré-calamidade. Na área financeira, por exemplo, o governo vive aí no limiar de perder o prumo, de perder o equilíbrio financeiro, que aliás é até um mérito da gestão do governador Wellington Dias. O Estado com a economia frágil como a nossa consegue ainda manter seus compromissos fundamentais razoavelmente cumpridos, considerando situações muito mais adversas, como Minas Gerais, que lá 13º salário do servidor público de 2017 não foi pago, Rio Grande do Sul, estado falido, Rio de Janeiro então nem se fala, Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra já decretou estado de calamidade financeira e ainda consegue aí, com muita dificuldade manter um equilíbrio financeiro e a duríssimas penas. Mas o governo começa sem a necessária oxigenação para um 4º mandato renovado, pronto, ágil, para dar resposta aos grandes problemas do Estado. Bira, a gente, como o Elivaldo bem destacou, né, a gente, de certa forma, em relação a outros estados, em relação, inclusive, ao governo Bolsonaro, a gente começa atrasado, porque o governador ainda está ali, vendo como é, o que vai fazer. O quanto isso pode ser prejudicial para o governo dele? É porque o que dá esse problema todo, oi para quem está nos vendo, para quem está nos acompanhando aqui pelo nosso novo canal, aqui pelo YouTube, é um prazer poder compartilhar com vocês essa roda de conversa, mas o problema todo, pegando o gancho que o Elivaldo falou, é essa história de você começar com uma coisa que não é definitiva. Como é que eu vou trabalhar uma equipe, montar uma ideia de governo, aí mostra o quê? Não teve plano de governo, não teve plano de campanha, não teve planejamento para assumir no dia seguinte. Só pensou na eleição e pronto? Parece que sim. E o governador Wellington Dias, ele foi feito com o discurso de que o Piauí estava equilibrado financeiramente. Como o Elivaldo bem falou aqui, ele estava equilibrado até um determinado ponto. Sem atraso de pagamento do servidor público, deixou de pagar algumas contas que acabaram criando problemas para o governador Wellington Dias, como terceirizados, fornecedores, construtores, mas conseguiu tocar a máquina até o final do ano. Agora ele começa um novo dando um chute no salário do servidor, que se você contabilizar bem, do primeiro dia de pagamento ao último dia são 23 dias. Então quer dizer, é um atraso porque para o serviço público a lei manda que se pague até o segundo dia útil do vencimento do salário. O salário pode ser pago até o segundo dia útil após o início do mês, é diferente da iniciativa privada. Mas o governo usa aquele argumento, é melhor esticar o pagamento do que atrasá-lo, como está acontecendo em outros estados. Mas a grande dúvida é, será que o governador Wellington Dias, a equipe dele, vai ter a capacidade administrativa de gerir num cenário adverso? Porque o governo Temer era adversário do governo Wellington Dias, mas foi um governo bom. Diga-se lá a participação do senador Ciro Nogueira. Excelente interlocutor. O Ciro Nogueira trouxe dinheiro de todos os ministérios, de Caixa Econômica, de Saúde, fez raiva aos adversários políticos dele, aos correligionários, que ele chamou a atenção para ele e trouxe dinheiro para cá. E agora, como é que vai ser? E o Ciro, há de se falar que, apesar de ser um interlocutor muito bom para o estado do Piauí, me parece que ele não é bem quisto pelo Bolsonaro, né? Pelo menos até o momento, não. Ele não revela nenhum tipo de relação que possa ter o mínimo da influência que ele teve no governo Temer, né, Patrícia? Veja que o governo Temer, ele tinha lá o Ministério das Cidades, da Saúde, da Agricultura e a direção da Caixa Econômica Federal. Olha a influência que eu acho que o político piauiense nunca teve. Então, e ele transformou essa influência em real apoio ao Estado do Piauí, com resultados palpáveis. Foi o que salvou o governo nesses últimos 3 anos. Agora, no governo Jair Bolsonaro, ele não tem a menor sinalização de boas-vindas. Nenhuma. E para piorar, no discurso de posse, ele disse, olha, o Piauí não vai baixar a guarda para governo nenhum. Isso pode ser prejudicial para a gente, não pode? Você vê que o senador Ciro Nogueira, inclusive, participou da posse do Jair Bolsonaro. Ele também fica aqui na posse. Ele é o presidente nacional do partido, que é o PP, a terceira maior força federal, e já está preparando a reeleição na Diretório Nacional, que vai ser agora, em abril. Mas o Piauí, como disse o Mira, ele vive um momento muito especial quanto o governo federal, quanto Brasília. É um governo, não é nem assim indiferente,
como foi até o governo Michel Temer no seu início. Não, é um governo hostil ao PT. E tem a sorte do Piauí é que nós não temos nenhum senador e nenhum deputado federal que seja 100% alinhado com o Bolsonaro. Já imagina se o Piauí tivesse um deputado federal do PSL? Aí é que o governo de Juliano Dias estaria mais encalabrado com problemas, porque qualquer coisa que pudesse vir, Júlio César se aproximou de Bolsonaro via ministro da Agricultura, que pelo menos visualmente aquela jogada dele de participar da indicação da ministra, então foi muito inteligente. Ele foi o primeiro a fazer isso. O Elmano apareceu, o senador Elmano Ferreira apareceu também como o homem do Bolsonaro aqui no segundo turno, mas que não sabe se ele vai conseguir captar. O primeiro revela que não tem os instrumentos ainda palpáveis, há muitas dúvidas ainda com relação a espaços que ele pode ocupar na estrutura administrativa. Porque o político mesmo, você sabe que não é só um discurso político, sobretudo ligado ao governo, ele tem que ter, para pensar, além do discurso, a ação concreta. Isso não é a má política, não, é a boa política. Você tem que ter os instrumentos para fazer a sua política, para desenvolver, levar recursos, desenvolver projetos. Então não podemos ficar só na palanque das boas intenções, tem que trazer alternativas. Então, volta um pouquinho para Piauí, voltando para a posse do governador, né? Mais uma posse. Porque algumas pessoas, né, conversando, a gente notou uma espécie de cansaço do governador e o fato também de não apresentar agora um planejamento é meio que parece apenas uma continuidade. Houve um intervalo que foi uma eleição, mas o governo em si continuou no mesmo ritmo da gestão passada. E teve essa impressão para muita gente bem cansado e comentando, inclusive, que assim, os problemas que o governador vai enfrentar em mais essa gestão são problemas que nem se pode dizer que é de outra gestão. É vindo de 3 outras gestões dele. Eu até compreendo que os pais aliados do governador Mário Dias têm dito que foi a estratégia correta, essa de você manter uma integridade governamental até aprovar uma reforma administrativa com uma nova legislatura na Assembleia. Eu não fui convencido dessa estratégia, não. Sinceramente falando, pelas condições do Piauí hoje, pela situação grave que se encontra no Estado, do ponto de vista administrativo, financeiro, político, de desenvolvimento, eu achei que isso é dar uma trégua muito grande para essa situação. Porque, veja, o governo do Ceará, por exemplo, lá o governador que é do PT, o Camilo Santana, foi reeleito no primeiro turno também, uma votação escrutosa. Ele já iniciou o governo montando o seu novo secretariado, anunciando, convocando concursados da área do sistema prisional, só de uma lapada, só de hoje agora, 260 novos agentes, policiais militares concursados estavam aguardando a convocação, já convocou também para dar resposta imediata a um problema que eles enfrentam lá no Ceará. E nós aqui no Piauí, quer dizer, vamos esperar ainda a nova Assembleia subir, esperar um projeto ser enviado, o projeto está acabado ainda, mas para ser enviado na Assembleia, para tramitar ainda lenta, mais rápido que seja, vai demorar aí 20, 30 dias ainda. Para demorar uns meses para montar. Você conhece bem a Assembleia, bem sabe disso. Então o que acontece? Aí você vai esperar esse tempo todo, aí depois montar a equipe com base nessa nova estrutura, não sei se o Estado tem gás para esperar tanto tempo, não sei se eu espero que dê certo, eu confesso que quero um Estado ruim, mas ele também, o governo que tem uma base, que tem hoje política, o governador tem praticamente toda a Assembleia do lado dele, então não vejo que ele só pegando um gancho, não entendo por que o governador Hamilton Dias não se impõe. Não estou dizendo que ele ser grosseiro com os aliados dele, nem se isso. Ele não se impõe como gestor, que parece, a impressão que passa o cidadão comum, é que ele está deixando o barco correr de qualquer jeito, talvez com uma certa fadiga de material, que até acho que foi os olhos, e uma coisa pela história da fadiga de material. O próprio Firmino Filho sofreu no começo do mandato. E engraçado, que agora sim, o que a gente pode torcer, só pegando o gancho, é que esperar que o Wellington Dias, nesse 4º mandato, faça como o Firmino está fazendo. O Firmino agora, nesse último mandato dele, é que ele está fazendo as mudanças mais sérias, mais drásticas, e que causam mais transtorno para a população. É a obra da galeria da Zona Leste, são os terminais de ônibus. Ele mexeu em certas coisas que durante muito tempo ele não quis mexer. Deu um choque na gestão dele que poderá, eu acredito que vai ter resultados daqui a 2 anos, na sucessão dele, tendo sido Firmino Filho em Teresina, com certeza que vai aparecer. Então, o governador Wellington, eu imagino que ele deve pensar nisso, mas eu acho que ele deve ouvir mais a vice-governadora Regina Souza,
que até no palanque lá, no discurso, palanque não, na solenidade Mas foi quase um palanque, né? Teve uma hora lá que... ele falou que ele precisa de saber aprender a dizer não, né? E a figura dela me parece que vai ser uma figura muito mais de fiscalizadora ali, né? Protagonista, pelo que eu percebi, ela vai assumir um papel quase como assim uma secretária informal, mas de monitorar as ações do governo com muitas cobranças. Ou seja, é reconhecer uma coisa que não existe hoje, por exemplo. Ótimo gancho, vocês pegaram, porque todo mundo está dizendo, é o quarto governo do Wellington Dias, mas quem disse que não tem nada novo? Tem sim, a Regina Souza, ela agora é vice, o Wellington Dias tem alguém do seu partido junto ali, como você disse, pode ser uma fiscalizadora, mas ele vai usar ela onde? Ele vai usar ela próxima ali, por exemplo, do Rafael Fonteles, para estar cuidando. Isso se ele assumir, vai usar ali próximo para tentar segurar a máquina do Estado, do jeito que está apertado, com um pé no precipício, o outro segurando ali? Será que ele vai usar ela nisso? Ele revelou, Pedro, que o governador revelou que a vice-governadora Regina Souza, ele não vai ser uma peça decorativa, até pelo estilo dela de trabalhar também. Ela assumirá... Era uma peça decorativa, desculpa. Ela foi tão protagonista que se elegeu com a votação extraordinária de deputada federal. Ela foi muito atuante. E a Regina Souza também seguirá essa mesma linha. E mais ainda, mais próxima do governador. Porque é do partido do governador, é companheira dele desde os tempos dos sindicatos. Amiga pessoal. Desde os tempos dos sindicatos dos bancários, sempre esteve ali próxima do governador. Foi a secretária de administração no primeiro e segundo governo do Wellington, aqui no Piauí, e com excelentes resultados. Ela teve um papel extraordinário como foi secretária de administração. Agora, no governo atual, ela terá um papel anunciado pelo próprio governador de espécie de acompanhamento, de monitoramento das ações nas diversas áreas do governo. Ela, a princípio, não assumirá nenhuma função executiva, uma secretaria, por exemplo, mas ela vai ser uma espécie de coordenadora, um comitê de monitoramento de ações para cobrar dos gestores o que estão chamando agora de contrato de metas que cada gestor tinha. Isso foi implantado na época do governo Wilson Martins. O pessoal não gostou muito da gente ter meta, até que o governo Wilson Martins começou cobrando essas metas. Tinha reunião toda segunda-feira. Eu lembro demais, você tinha que, o secretário chegava lá com um relatório, que tinha que apresentar o que está fazendo, o que deixou de fazer, por que não fez, por que ainda vai fazer. Provar que estava fazendo o dever de casa. Bom, vamos falar de Teresina, né? Já foi levantado sobre o Firmino Filho, que agora ele está implementando algumas ações que geram um certo desconforto. Aí o brasileiro, o teresinense, tem uma alegria de dizer o seguinte: olha, a gente vai ter aumento no salário, mas aí desde o final do ano passado a gente vê a tal polêmica do aumento das passagens. A pergunta é, cabe nesse momento realmente ter um aumento das passagens de ônibus, uma vez que a gente ainda está vivendo uma crise? Talvez, não sei, o país comece a sair agora, ou talvez já tenha, alguns especialistas dizem que já começou a sair ali no governo Temer. Mas é o momento, Patrícia, da gente ter um aumento, aquele trabalhador que vai ter aquele acréscimozinho assim no salário? Para ter aumento de nenhuma despesa para trabalhador, que eu acho que também, por um lado, a prefeitura fez, já que ela não aumentou a passagem dos estudantes, que é quem fazia mais alarde, entendeu? Pois é, e não é uma meia. Não vamos mexer com os estudantes porque eles fazem alarde e fazem barulho. Vamos deixar só na conta do trabalhador, que ficou mais pesado ainda, né, Erivaldo? Eu acho que não pega bem para o prefeito, né? Não, ninguém gosta de aumento de despesa, ninguém gosta. Eu lembro quando eu era líder estudantil lá na década de 1980, o bandejão lá da universidade, na história da universidade, estava centavos, 10 centavos. Né? Passou agora para 12 centavos, era quase uma greve. Mas aí, o que acontece? Ninguém gosta. Mas veja só, a passagem de ônibus aqui, ou a prefeitura adotava esse caminho, o mais equipado que seja, mas teve um respaldo técnico do conselho lá que é digamos assim, participativo, para respaldar essa decisão, mas se não desse esse aumento da forma como foi concedido, ela teria que arcar com essa diferença, ou seja, o poder público teria que arcar com esse subsídio ao setor de transporte, que tem também lá suas despesa com pessoal, motoristas e cobradores, que são trabalhadores também, tem também lá despesas com combustível, que aumenta direto, tem despesa
até teve uma greve de caminhoneiros. Não, e depois a questão dos aplicativos também, né? Teve uma quebrada também para o pessoal dos transportes. Estão cobrando agora a conta do Firmino, né? Que vai cobrar da gente. Vai cobrar porque vai bater na porta do prefeito. E aí ele vai dar uma canetada, assim, tudo bem. Mas ele tem, como é que ele vai fazer? Então, qual é a saída? É muito fácil, então não aceita. Aí o sistema para, entra em colapso. Há muitas gratuidades questionáveis também, até pelo próprio sistema empresarial, justas, corretas, porque são segmentos que buscam esses direitos, mas questionáveis na medida que encarecem também a tarifa, comprometem também o custo da tarifa. É um sistema, Patrícia, muito complexo, e eu diria que ninguém gosta de reajuste. Eu, se fosse gestor, teria muita dificuldade nessas tendências de ser gestor, porque também aumenta para prejudicar o trabalhador, que vai chiar, vai uma grida danada, mas se não for tomar essas providências, a economia que vai ter um bom processo. E assim, na minha concepção, quem é o maior penalizado com o aumento da passagem de ônibus aqui em Teresina é o trabalhador informal autônomo, que ele paga a passagem inteira, né? E dinheiro. Ele tem auxílio, quem é empregado, quem trabalha na empresa, recebe aquele auxílio de transporte, desconta 6% do salário, recebe um cartão com crédito, aí a pessoa usa, mesmo, às vezes troca o crédito até por outra coisa, não importa, enfim. Mas o cara que tira do bolso, vamos supor, uma pessoa que tem ele não é ressarcido de forma nenhuma. E tem um empreendedor que tem uma lojinha lá no shopping da cidade. Ele não tem qualquer tipo de incentivo para comprar o cartão dele. Ele vai comprar o cartão e vai botar o crédito de R$4 incentivados a partir do aumento para poder pagar esse trabalhador. Aí não consegue repassar esse custo para os produtos que ele vende também, se não vai aumentar lá o produto que ele vende. Ele não vende. Aumentar o preço do picolé, ninguém tem. A pessoa que faz faxina, por exemplo, que hoje em dia está mais comum. A figura da empregada doméstica formal como emprego diminuiu, mas a pessoa que presta serviço de limpeza, a diarista, chamada diarista, aí a passagem de ônibus entra no custo dela. Tem que cobrar exatamente, e ela paga. Já a pessoa diarista que mora lá na extrema zona sudeste, tem um cliente na extrema norte, se tiver integração, ótimo para ela, se não tiver, ela paga. Então, se tiver mais ou menos, né? Porque até a integração é questionável aí, né? Paga, vamos supor, 4 passagens para ir e para voltar, são R$16,20 com a tarifa nova. Se ela cobrar R$50 por um meio dia de trabalho, ou seja, quase a metade do ganho dela vai só para deslocamento diário. É um negócio maluco, entendeu? E só sobra para o pobre do trabalhador que não tem carteira assinada. Sempre quem paga a conta é aquele setor mais desprotegido, nesse caso. E aí não há marqueteiro bom que consiga convencer o povo de entender isso. Bom, mas vamos passar à frente porque a gente também teve novidades aí em nível federal. Bolsonaro foi empossado, algumas partes polêmicas, outros aplaudindo. E aí, terceiro dia de governo Bolsonaro, o que a gente pode já ter aí como parâmetro do que vai ser ou do que já é o governo Jair Bolsonaro, Elivaldo? O novo governo, respaldado pelas urnas, 15 milhões de votos aí, maioria sobre o segundo colocado, capital político fortíssimo, bastante legitimado. Agora mostra também a sua feição política e ideológica, através do discurso dos ministros, dos principais ministros, ou seja, é uma postura muito agressiva até em relação aos adversários diretos, sobretudo o PT e seus aliados mais próximos, né? Expressões como despetização, como o Brasil vai se libertar do socialismo. Não dá a entender de que ainda parece que para o pessoal do Bolsonaro a eleição não acabou? Exatamente, Pedro. É meio que chutar cachorro morto? É isso, Patrícia. Eu diria o seguinte, que você no clima da eleição, ou seja, no clima do Brasil dividido, entre dois lados ali tudo. Então o momento é de falar menos e agir mais. É de botar o Brasil, fazer com que o trem ande, a locomotiva se desloque no trilho. Inegavelmente que o governo Michel Temer, ele teve o mérito de ter o Brasil de avançar em alguns aspectos, no controle da inflação, na queda dos juros, um certo controle fiscal também, mas há um caminho muito grande a ser percorrido, sobretudo com relação à questão social, aos investimentos na infraestrutura do país, no desemprego. Então o momento é de serenidade. Você está esbravejando aí discurso que vai fazer isso, eu vou despetizar. Isso é uma coisa absurda. Quando você muda o governo, as exonerações deveriam ser automáticas. Se você sai do governo, termina o mandato, e você não é para aquele governo, você
sai e entrega o governo para quem de fato está pronto, respaldado pela população para resolver. Então, está se falando demais, agindo de menos. Eu espero que essa postura mude para o bem do Brasil, senão a tendência é aumentar ainda mais. Acho que durante muito tempo também, Bira, a gente aguardava, por exemplo, claro que não é grande coisa, mas a virada de ano, o aumento do salário previsto também foi uma meio pegadinha. Por mais que não seja muita coisa, a gente esperava um valor e ele deu um valor a menos do que era esperado e menos do que foi dito. Porque a inflação fechou no final do ano um pouquinho abaixo do que previa no orçamento. A previsão orçamentária era de 2008. Como fechou um pouquinho abaixo, fechou em 1998. Mas o interessante dessa história do Bolsonaro, dessa história da despetização e tudo e tal, é como isso reflete. Um pouquinho depois que o Bolsonaro ganhou a eleição de perto da tarde, eu não vou dizer o santo porque também ia ser complicado, mas a história é muito fazer fuxico não, né? Eu conheço casos de pessoas que apagaram das suas redes sociais, aqui no Piauí, fotos com o ex-presidente Lula, porque são de órgãos federais que querem se segurar no Estado. Tem casos, as pessoas apagaram da timeline do Facebook, do bem Instagram, comum, né? apagou, tirou do ar. A Casa Civil está fazendo um rastreamento para saber. Está fazendo um rastreamento. E se sentiu muito essa questão de observação pelas redes sociais, né, da questão. O Bolsonaro já anunciou, né, que vai demitir gente. Mas é lógico, vocês já imaginaram que se o Luciano Ministro ou o doutor Pessoa tivesse ganho o governo, eles iam deixar os mesmos comissionados do governo? Não tem como. Não, lógico que não. É lógico. O próprio comissionado deveria ter a sensatez De entregar De o saber, recado. exatamente. Gente, obrigado, acabou, mas tem gente que tem uma pergunta. Então, agora o comportamento de apagar a vida social. De, assim, igual como Pedro Negrocristo, eu não te conheço, não sei nem quem tu és, por que você está aqui perto de mim nessa foto? Isso é meio estranho, mostra que as pessoas estão meio confusas e tem um clima muito ruim. Agora, como o Arivaldo falou, o problema é que tem muita gente ainda falando, muita besteira. Do lado do governo Bolsonaro que está assumindo agora, se eles querem aprovar as reformas, eu acho engraçado, o mesmo discurso que ele fala, precisamos unir o país para aprovar as reformas que o país necessita para o país crescer. Mas para fazer isso eu tenho que despetizar. Petista não é praga para você erradicar, não ganhou o governo, é lógico que ele sai. É natural que você tire todo mundo do governo anterior e vote quem você queira. Isso é lógico. Ele gosta do momento. Se duvidar, é um PMDBista. Se duvidar, é um PMDBista. Ele está do lado, fica do lado de quem está ganhando. Programa. E aí, dia 3 de janeiro, talvez você ainda receba no WhatsApp aquele Feliz Ano Novo, tudo de bom, tudo não sei o quê. Será que até quando vale esse Feliz Ano Novo? Mas a pergunta é, vocês são supersticiosos assim na virada do ano? Vocês botam aquelas sementinhas de uva dentro da carteira para ter mais dinheiro, veste cor amarelo. Eu fui usar preto e reclamaram, né? Eu digo, ótimo, que o preto reúne tudo. Aí eu mudei, fui querer usar o cinza e disse, não, dá muito azar. Acabei indo pro azul, que é para ter paciência. Você não pode usar amarelo, você usar amarelo é porque você está querendo dinheiro, né? Então, se você usar amarelo, a galera vai saber que você está querendo dinheiro. Que a brincadeira das cores, você não pode usar amarelo. Se você usar amarelo é porque você está querendo dinheiro, né? Então, se você usar amarelo, a galera vai saber que você está precisando de dinheiro. Eu já fui supersticioso, mas eu me diverti um pouco dessa superstição. Mas não estava certo, então não é normal mesmo. Assim, não tem essa história de fazer simpatia, entrar, não sei o que, não. É só desejar que o ano seja melhor, esperar trabalhar para que o ano seja bom, seguir em frente. Exatamente. Porque o Brasil dê certo, o É, Piauí dê certo. claro. E eu fiz até a minha passagem de ano, coincidentemente, não foi nem proposital não. Mas quando eu olhei, já estava meia-noite, estava chegando meia-noite, eu estava com a coisa do Flamengo. Oi? Muito bom. Isso foi espontâneo, né? Campeão, levantar a taça. Consegui levantar a taça de novo no Campeonato da Copa São Paulo Júnior. Ganhar o jogo dessa quinta-feira, que é contra o Audax, que tem contra o Ajax, tem um jogo hoje, né? Do Flamengo mesmo, do Mengão. E quem sabe no final do ano deixar os outros para trás com o Paulo Coutinho. Ruim mesmo foi pro River, que passou 3 dias indo para São Paulo de ônibus, teve que treinar aí no relento, né? Patrícia? Final de ano, eu acho que é aquela coisa assim, é rezar. Bora rezar, segura na mão de Deus e vai. vamos, gente.
É isso aí, gente. A gente chega ao final do nosso primeiro programa, agradecendo muito, Anivaldo, muito obrigado. Um prestígio tanto a gente ter aqui. Vamos estar com um pé direito. O Radar, assim como é o Noé, tem a proposta de fazer o jornalismo não só diferente, como independente, de conversar. Aqui no YouTube a gente sabe que dá para conversar 2 horas, 3 horas, mas a gente não vai se estender tanto também. Não pensar que vai nos assistir. Lógico. E para dar um gostinho também, sem esperar muito de Sempre esperar mais. Bom, o nosso programa hoje, ele excepcionalmente estreia nessa quinta, hoje dia 3, mas a partir da próxima semana, todas as sextas-feiras, às 20 horas, vocês terão vídeos novos. E aí, aquele pedido que a gente tem que fazer: curte, compartilha, E ativa o sininho da comenta, notificação. comenta embaixo, manda para os amigos no WhatsApp, já porque já passou. Dá para indicar a presença, a galera aqui é boa, é do Piauí, tá bom, gente? E muito obrigado. Agradecer também em especial o Paulo Petit, que nos cedeu o seu espaço, o Petit Gourmet. Muitíssimo obrigado. O endereço vai passar aqui na tela embaixo. Petit, muito obrigado a você. E obrigado a você que está nos assistindo agora pela primeira vez. Só lembrando o seguinte, gente: o Radar 86, a partir da próxima semana, ele terá uma programação com mais extensa. Por exemplo, todos os dias você terá o Biraci Saboia com comentários políticos ali, vídeos todos os dias com o vlog do Bira. E toda quinta-feira, toda quinta-feira, Patrícia Almeida falando sobre cultura, variedade, comportamento, enfim. Você vai ter tudo aqui no Radar 86, tá bom, gente? Muito obrigado, é isso, e abraço, até mais. Tchau. Abraço, tchau.